Hoje nós vamos falar sobre essa máquina da Singer, que não é um lançamento, né? Ela já está aí há alguns anos no mercado. Singer Facilita Pro, modelo 4411. Essa versão da Singer é a versão mais simples, que ela só faz 11 tipos de ponto, mas existe também a 4423 e a 4432. Que fazem, respectivamente, 23 e 32 tipos de ponto. Essa aqui é a versão mais simples dessa máquina, mas não é por ser a versão mais simples que ela é pior ou que ela fica devendo alguma coisa. A única mudança mesmo é a quantidade de pontos que ela faz. E um detalhe ou outro, nós vamos fazer uma resenha dessa máquina, eu vou falar das características dela. É muito bom para você que de repente está pensando em comprar uma máquina, que está na dúvida, ou você que tem uma máquina dessa na sua casa, mas você não sabe usar, não conhece as funções dela, os recursos que ela tem. O objetivo desse vídeo não é fazer uma aula completa de manuseio, bem minuciosa, bem detalhada. Eu posso fazer, posso gravar, se a audiência, se vocês quiserem, a audiência do YouTube quiser. Aqui nós vamos falar mais assim sobre as características gerais, porque senão fica um vídeo muito cansativo, muito ruim de assistir, muito longo, e não é esse o objetivo aqui. Vamos começar então falando sobre as principais características do marketing, né, dessa máquina, que a Singer diz que é uma máquina que é própria para trabalhos pesados, que é própria para tecidos grossos, para trabalhar com esse tipo de coisa. Ela disse também que é uma máquina com a estrutura interna toda de metal e, portanto, é uma máquina robusta, que é uma máquina que aguenta bastante qualquer serviço que você colocar aqui. A minha experiência com essa máquina me mostrou que ela realmente é uma máquina que ela aguenta bastante coisa, ela aguenta costurar várias camadas de jeans. Se de repente for aquele jeans mais grosso, você também consegue fazer algumas coisas nela, né? Você consegue fazer uma barra, tudo mais. Eu gostei bastante de trabalhar com essa máquina, tá? Apesar de ela não ser minha, ela é de uma aluna que usa, mas eu dei a sugestão dela comprar essa máquina pelos mesmos motivos que eu vou passar para vocês. Essa nova safra de máquinas que estão à venda no mercado, né, disponíveis no mercado, dizem que são máquinas muito boas, que aguentam bastante vários tipos de costura, vários tipos de trabalho e tudo mais, mas eu sou da seguinte opinião: eu acredito que uma máquina que ela se propõe a fazer muitas coisas, ela acaba não fazendo tão bem nenhuma delas, né? Eu sou a favor de você ter uma máquina mais simples, como é o caso dessa daqui, uma máquina que faça poucas coisas, mas que faça bem feita essas poucas coisas, porque eu acredito que se você optar por comprar uma máquina que faz muitos tipos de ponto, a menos, é claro, que você trabalhe com isso, que você precise que essa máquina tenha especificamente esse recurso, a menos que você trabalhe com isso, eu acredito que você vai gastar mais dinheiro do que o necessário para você ter uma boa máquina. Eu já tenho um vídeo no canal onde eu dou algumas dicas para a pessoa que quer escolher a próxima máquina de costura, que eu vou destrinchar essa questão com um pouco mais de detalhes. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para mim, esse é o principal ponto positivo dessa máquina, falando agora especificamente desse modelo. Ela é uma máquina que ela faz somente 11 tipos de ponto, vocês estão vendo aqui no seletorzinho de ponto, mas esses poucos pontos que ela faz, poucos entre aspas, tá? Esses poucos recursos que ela tem, ela faz muito bem feito. Eu acredito que uma máquina que tenha muitos recursos, ela vai acabar tendo muito mais possibilidades de dar algum problema, algum defeito. É a mesma metáfora que eu uso naquele vídeo, né? A metáfora do Fusquinha. O Fusca é um carro que é um pau para toda obra, você pode jogar ele na terra, você pode atravessar um rio com ele nunca vai estragar, né? Por quê? Porque ele faz poucas coisas, mas ele faz bem feito. Então é mais ou menos a mesma ideia aqui. A única máquina que eu acredito que essa daqui não consegue superar é a pretinha, aquele modelo pretinho,
mas é por uma questão de estrutura mesmo, porque as máquinas pretinhas, as máquinas mais antigas, elas têm todas as peças metálicas, então aquela máquina você com certeza, você sabe que qualquer coisa que você colocar lá, ela vai costurar, ela vai entregar um bom resultado. Então, na minha opinião, pelo uso que eu já fiz dessa máquina, pela experiência que eu tive com ela, eu acredito que é a única máquina que está acima dela, numa questão assim de desempenho, de qualidade de ponto de costura, ela faz um ponto muito bonito. Vamos começar então falando sobre os tipos de ponto que ela faz. Vamos aqui dar uma olhada no seletor que ela tem. Aqui são 11 tipos de ponto, né? Ela tem a costura reta, tem o zigue-zague comum, tem o zigue-zague conhecido como 3 pontinhos. Ela faz aqui um ponto de bainha invisível para tecido elástico, um ponto de bainha invisível virado à esquerda, ponto de bainha invisível virado à direita. Ela tem aqui 4 tipos de pontos decorativos, ela faz o festonê, faz o pontinho dominó, e mais esses 2 pontos aqui que eu não conheço o nome, e a casa de botão, aqui. Poucas coisas, entre aspas, porque em quase todos os vídeos que eu falo sobre máquinas, eu falo assim, se você tiver uma máquina que faz o reto e o zigue-zague, somente esses 2 pontos, você já está muito bem servido. Porque somente com esses 2 tipos de costura, você já faz praticamente tudo. É uma coisa ou outra assim muito específica, que agora eu não consigo me recordar, mas é uma coisa ou outra muito específica que você não consegue fazer com alguma costura que não seja o reto e o zigue-zague. Então eu acho que esse é um ponto positivo dessa máquina, que ela tem aqui somente os pontos essenciais. Então para você que usa pouco, para você que, como é o caso dessa minha aluna, que ela quer costurar somente para ela não quer investir no overlock, ela não pretende fazer para fora, ou então uma máquina para você ter em casa, para fazer alguma coisinha, algum consertinho que aparece, mas que seja uma boa máquina, que seja uma máquina que aguenta bastante coisa. Então eu acredito que é uma escolha certa. Aqui é interessante o seletor do tipo de ponto, que ele é muito fácil de usar, né? Você tem aqui, é muito simples de você operar. As máquinas estão vindo agora com os pontos pré-determinados aqui. Muito simples, tem os desenhos, você simplesmente vai girando aqui e ela vai fazer o ponto que você selecionar, no caso, abaixo dessa marquinha preta aqui. Aqui em cima nós temos o seletor de comprimento do ponto, que ela faz um ponto de até 4 milímetros. E aqui entre o 0 e 1 nós temos essa marcação aqui, que lembra o desenho da casa do botão. Então você regula se você quer a casa do botão maior, com os pontos mais espaçados ou mais próximos uns dos outros aqui, né, entre o 0 e 1. Aqui na parte de cima nós temos o seletor de largura do zigue-zague, seletor de posição da agulha, o tensor, né, o seletor de tensão da linha da agulha. Deixa eu virar assim um pouquinho para facilitar. Aqui nós temos o pino porta-retrós, o pino enchedor de bobina, aqui um espaço para colocar um pino porta-retrós auxiliar. Aqui nós temos alguns guias fio, a molinha para encher a bobina e aqui um regulador de pressão do pé calcador. Então é muito simples usar essa máquina, muito fácil. Os comandos dela são bastante intuitivos. Ela não tem muito segredo para você operar. Aqui na parte de baixo, na lateral da máquina, nós temos botão liga e desliga, tomada. E aqui esse seletor, que é o seletor que faz o balanceamento das casas de botão. É o seletor que faz o balanceamento da distância entre os pontos da casa de botão. Então se você quiser mais longe, né, que fica aqueles pontos mais espaçados, você abaixa aqui um pouco. Se você quiser que fique uma casa com os pontos mais próximos uns dos outros, você vira para cá. Ela tem a indicaçãozinha de mais e menos, mas normalmente nós deixamos aqui no centro. Não tem necessidade de você ficar mexendo nessa regulagem aqui não. Essa máquina ela vem aqui com alguns acessórios. A gente abre aqui
Essa parte eles ficam guardadinhos todos aqui. Vou mostrar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre eles. Eles vêm aqui nesse saquinho plástico. Bom, começando aqui com o prendedor de retrós, né? Só que esse aqui não é para retrós, isso aqui é para carretel. Aquele carretel mais gordinho, né? Que a gente quase não vê mais para vender. Ela tem aqui 3 bobinas auxiliares. Tá vendo? Essa máquina trabalha com a bobina alta. Aqui. 3 bobinas auxiliares. Ela vem aqui com algumas agulhas auxiliares, ó. Vem com 3 agulhas, tamanho 14, que é a que mais se usa, né? Aqui o pé calcador para casa de botão, letrinha B. Pé calcador para pregar botão. Esse daqui é da letra H. Tem um H desenhado aqui dentro dele. Esse aqui é o pé calcador para zíper, a letrinha I. Tá vendo aqui, ó? Tem uma letra I desenhada dentro dele. Esse pé calcador aqui, eu não achei ele muito bom. Eu achei ele um pouquinho difícil de usar, devido a esse formato que ele tem aqui na lateral. Eu não gostei muito dele. Esse aqui é o pé calcador para fazer o ponto de bainha invisível. Aí você regula aqui, ó, ele tem esse parafuso que você vai regulando. E ele vai se movimentando para o lado, que é um ajuste fino que você faz na sua costura invisível. Isso aqui é um guia que você encaixa ali atrás na haste do pé calcador para você fazer costuras paralelas. Muito bom para quem trabalha com patchwork, com quilt livre. Esse aqui é um pino porta-retrós auxiliar para você trabalhar com agulha dupla, um feltro que você coloca aqui para a sua linha não sair desenrolando à toa quando a máquina puxa a linha em algum momento errado. Aqui ela vem com o desmanchador de costura, também conhecido como abridor de casas, e uma escovinha para você limpar a sua máquina. E ela vem com essa chavinha de fenda aqui, que aqui você usa nos parafusos normais, aqui você usa nos parafusos menorzinhos. Ela é boa para você trabalhar, por exemplo, quando você vai tirar aqui a chapa da agulha, né, que fica numa posição ruim, você não consegue colocar uma chave convencional. Só dá certo com essa daqui. E o pé calcador de uso geral, que é o que já vem instalado na máquina. Essa máquina, ela tem um recurso também do braço livre, né, que é aquele recurso que aqui você desacopla uma parte da base dela e ela se transforma numa máquina de braço livre. Eu vou mostrar como é que funciona, deixa eu só colocar tudo aqui para não perder nada. Então vamos lá. Ela tem aqui a base, né? Você tem aqui a base inteira dela e você simplesmente coloca a sua mão aqui, ó, nessa saliência e você puxa. É muito fácil, ó, você puxa ela para a esquerda e aí a máquina se transformou numa máquina de braço livre que você pode usar para você costurar uma manga, um punho de camisa, alguma coisa que for bastante estreita. Isso daqui é um recurso que eu acho que quem usa mais mesmo são os iniciantes, porque quando você trabalha com uma máquina convencional, você faz tudo aqui na parte de cima, né? Eu já tive máquinas que tinham esse recurso aqui no passado, eu nunca usei, eu nunca precisei usar, mas eu imagino que em alguma situação assim mais específica seja interessante você ter esse recurso aqui. Ela tem um outro recurso que eu acho muito interessante, que falta na maioria das máquinas aqui na parte de trás, ó. Ela tem essa regulagem que você consegue abaixar os dentes os dentes impelentes. Então você observa aqui, ó, viu? Os dentes abaixaram. Então esse daqui é muito bom para quando você estiver trabalhando, por exemplo, você quer usar a sua máquina para bordar, que essa máquina também borda. Você quer usar a máquina para bordar, então você precisa que os dentes sejam isolados, você simplesmente abaixa aqui, ó. E os dentes eles vão ficar aqui abaixo do nível da chapa da agulha, eles não vão tracionar o tecido. Ela também é muito boa para você, esse recurso também é muito bom para você usar quando você quer pregar um botão, quando você quer fazer um cerzido, quando você quer fazer algum tipo de costura que você mesmo vai conduzir o tecido aqui. É bem interessante. Então vamos voltar aqui o normal e vamos continuar agora com a passagem da linha na máquina.
Para nós iniciarmos a passagem da máquina, qualquer máquina de costura, você sempre começa pela linha da bobina, então você vem aqui, ó, você simplesmente vai movimentar essa chavinha para o lado e aqui já abre a chapinha da bobina, tá vendo? Que é uma pecinha que deve ser bem fácil de perder, né? Ainda mais transparente. Então, seja um dono zeloso, não cuide para não perder as peças da sua máquina. Você vai colocar a sua bobina desenrolando no sentido anti-horário, como se fosse uma letra P. Você simplesmente vai soltar ela aqui no compartimento, ó. Ela já encaixa. E aí você vai vir aqui, ó, segurando com o seu dedo indicador. Você tem uma saliência aqui mais à esquerda e outra mais à direita. Você vai trazer a linha, vou fazer ao contrário para facilitar a visualização. Você vai trazer a linha e ela vai entrar na primeira e sair na segunda, aí você joga a linha para trás. Só isso. Encaixa aqui novamente. Nós vamos começar colocando o retrós aqui no nosso pino porta-retrós. Tá vendo? Precisa colocar esse prendedorzinho aqui, senão o retrós ele sai aqui do lugarzinho onde ele tem que ficar alojado. É muito simples. Eu vou aqui passar a linha segurando. Tá vendo? Segurando na frente e atrás, eu escorrego ela para dentro desse guia-fio, passo por baixo desse outro. Lembrando que a passagem da linha tem que ser com o pé calcador levantado. Desço aqui, subo, passo no estica-fio, desço novamente, passo nesse outro guia-fio que tem aqui no número 6 e no guia-fio em cima da agulha e por último aqui no olho da agulha. É interessante observar aqui, antes da gente começar a fazer as costuras com ela, o seguinte: muitas pessoas não estão familiarizadas com esses controles aqui em cima. Então, o que eu sugiro? E foi a mesma coisa que eu falei para uma outra aluna minha, para ela ir se acostumando. Essas marcações, elas estão todas aqui em inglês, tá vendo? Needle position, width, length. Isso daqui é pensado para o mercado lá de fora. O que eu sugiro que você faça? Você pega um pedacinho de papel, uma tirinha de papel estreita, e você cola uma fita adesiva, escreve lá, posição da agulha, cola aqui na frente. Largura do zigue-zague, cola aqui na frente com uma fita adesiva ou com uma cola que dê para você remover depois, que não vai sujar, danificar aqui o corpo da sua máquina. E aqui você escreve, pode ser até aqui dentro mesmo, ó, comprimento do ponto, para você não se perder. E aqui é fácil, né? Porque a palavra tension, parece a palavra português para tensão, que é o seletor de tensão da linha da agulha. Aqui você regula ele de 0 até 9, que normalmente aqui nós deixamos entre o 3 e o 5. Ele já tem até essa marcação aqui diferenciada entre o 3 e o 5. Esse seletor aqui, ó, seletor de posição da agulha. Isso daqui nada mais é do que aquele seletor que você coloca a agulha no centro, para a esquerda ou para a direita, né? Que quase todas as máquinas que fazem zigue-zague tem. Então, observe aqui, ó. Eu estou mexendo nele aqui, ó. A agulha vai se mexer junto, ó. Tá vendo? Esquerda, centro e direita, ó. Aqui, ó. Centro, direita, esquerda. Isso aqui ele faz. Essa aqui é a largura do zigue-zague. Então, nas máquinas mais antigas da Singer, é um controle, um comando deslizante, que ele fica mais ou menos aqui assim, né? Então, passaram ele para cá agora, você regula ele assim, ó, com a ponta do seu dedo. Largura do zigue-zague. Uma coisa importante, se você selecionar aqui na parte de baixo, no seletor do ponto, o zigue-zague, e você mantiver a largura aqui no 0, essa máquina vai fazer só a costura reta. Isso serve para qualquer ponto desses que estão aqui, tá bom? Então, você seleciona aqui qualquer número, qualquer posição acima do 0, que aí ela vai fazer o zigue-zague. No caso aqui no número 6, é o zigue-zague com 6 milímetros de largura, que é o tamanho máximo que ela faz, que é um tamanho muito bom, né? As máquinas mais antigas, a maioria faz somente com 4 milímetros. Então não se esqueça disso. Para você fazer o zigue-zague na largura que você escolheu, você tem que trabalhar aqui com um número que não seja o 0. Então você pode perfeitamente selecionar qualquer ponto desses aqui, ó, qualquer um,
Vamos supor, você quer trabalhar com zigue-zague 3 pontinhos e costura reta. Então você deixa selecionado aqui o tempo todo, zigue-zague 3 pontinhos, e você só vai movimentar esse seletor aqui da largura do zigue-zague para o ponto onde você quer. Então não é necessário, por exemplo, eu terminei de fazer o zigue-zague, eu quero voltar a fazer costura reta, então eu volto aqui o seletor para costura reta. Ah, quero fazer zigue-zague de novo, então volta aqui para o seletor para o zigue-zague 3 pontinhos aqui no seletor do tipo de ponto. Não é necessário. Você deixando, por exemplo, no caso do exemplo selecionado esse zigue-zague, você só vai alterar aqui na largura, né? Porque você vai alternar entre o zigue-zague e a costura reta. É uma operação bem simples. Então, quanto menos coisas você fizer para você conseguir fazer a sua costura melhor, maior vai ser o seu prazer. Eu esqueci de falar desse comando aqui, que é o controle do retrocesso. Nas máquinas antigas ele fica aqui. Aqui as máquinas novas estão vindo todas com esse. Aqui nós regulamos o comprimento do ponto, normalmente em 2,5. E vamos proceder com a passagem de linha para nós fazermos as costuras. Um recurso que eu achei muito interessante nessa máquina é o que eu vou mostrar para vocês agora. Nós vamos aqui passar a linha no olho da agulha, então vamos tirar o pé calcador para facilitar. Você observa aqui, ó, atrás da agulha, na haste do pé calcador, existe um adesivo branco, ó. Tá vendo aqui? Tem um adesivo branco colado aqui. Durante um tempo, eu não sabia qual era a função desse adesivo, até que eu fui passar a linha a primeira vez na máquina e eu descobri. Então, a alavanca do pé calcador está levantada, eu vou abaixar e você vai entender o que eu quero te dizer. Tá vendo aqui, ó? De repente, o olho da agulha ficou visível, ó. Aqui o olho da agulha some, porque ele está aqui mostrando a parte de trás, que também é cromada. Quando eu abaixo, o olho da agulha ficou visível. Então, esse adesivinho branco que tem colado aqui atrás, ele serve para fazer aquele recurso que eu já ensinei em alguns vídeos, que você coloca um papel branco aqui atrás da agulha e você consegue enxergar o olho da agulha muito mais facilmente. Então é um recurso bem interessante porque quase todos os alunos têm dificuldade para passar a linha pelo buraquinho da agulha, então a Singer pensou nessas pessoas e colocou esse recurso que eu gostei muito. Então vamos aqui trazer a linha de baixo para cima, coloco o meu pé calcador no lugar e a máquina está pronta para costurar. Então vamos aqui testar o ponto da máquina. Eu acho que ela faz um ponto muito bonito. Aqui nós temos uma lâmina na lateral da máquina, você simplesmente traz a linha assim, ó, e ela já corta, e ela também já deixa a linha no tamanho certo para a próxima costura. É um ponto muito positivo dessa máquina, muito bom. E te poupa do trabalho de toda hora ter que vir aqui com a tesoura, toda hora ter que vir aqui com a tesoura. Você faz tudo numa operação só. Então vamos aqui, verificar o ponto da máquina. Muito bonito. Tá vendo só? Ele tá um pouquinho frouxo, eu posso apertar um pouco mais a tensão da linha da agulha. Vamos agora fazer a costura zigue-zague. Novamente eu vou selecionar aqui na largura do zigue-zague. E vamos ver como é que sai. Um zigue-zague médio, um zigue-zague maior, um zigue-zague com a largura total. Vou fazer o retrocesso, sempre faço o retrocesso com costura reta, tá? Porque ele é mais bonito do que o zigue-zague. Então aqui, um zigue-zague na largura 2,5, na largura 4,5 e na largura 6, que é a largura máxima. Muito bonito o ponto, muito bonito. Isso me chamou muita atenção porque eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com essas máquinas mais novas, mas me chamou muita atenção a qualidade do ponto dessa máquina. É realmente um ponto muito bonito, talvez aí no vídeo vocês não consigam ver, mas é um ponto muito consistente, muito parecido com o ponto da pretinha. Eu gostei bastante.
Vamos testar aqui mais um ponto, vamos fazer o zigue-zague 3 pontinhos. Então aqui eu vou selecionar a largura, vamos colocar no 4 e a gente reduz um pouco o comprimento. Vamos ver aqui como é que sai. Retrocesso sempre com costura reta. Eu estou acostumado a cortar a linha sempre aqui atrás, eu esqueço desse cortador de linha. Então aqui, o zigue-zague 3 pontinhos, muito bonito. Então ela faz aqui esses 2 tipos de zigue-zague. Ela também tem a costura de barra invisível virada para a esquerda, costura de barra invisível virada para a direita e a costura de barra invisível para ponto elástico, né? Eu vou demonstrar aqui cada uma. Essa primeira é a costura de barra invisível para ponto elástico. A segunda é a barra invisível virada à esquerda. Vamos fazer agora a barra invisível virada à direita. Lembrando que para você fazer a barra invisível, você precisa dobrar o tecido de uma maneira especial, senão ela não dá o efeito de barra invisível. Aqui, ó, barra invisível para ponto elástico, barra invisível à esquerda, barra invisível à direita. Vamos fazer agora os pontinhos decorativos. Ela tem esse primeiro pontinho aqui que é um zigue-zague, que eu nunca lembro o nome dele. Vou fazer um retrocesso, sempre com costura reta. Mas com certeza no manual tem escrito o nome desse ponto. Ó, o costume. Eu sempre puxo e corto aqui atrás. Aqui. É interessante esse ponto se você quiser usar para unir 2 peças de tecido, fazer um quilt livre, um patchwork. É bem legal. E lembrando que quando você faz um zigue-zague, a tensão de cima tem que estar um pouquinho mais frouxa, porque o zigue-zague ou o ponto decorativo na parte de cima é mais bonito do que na parte de baixo. Vamos fazer um retrocesso. Vamos selecionar aqui o próximo ponto. Agora eu já decorei. Muito bonitinho. Eu acredito que esse aqui é o ponto serra. Tenho quase certeza que ele se chama ponto serra. Vamos ver o próximo, que é o pontinho dominó. Esse eu já conheço, já trabalhei com ele em outras máquinas. Aqui a máquina trabalhando com a velocidade total. Essa máquina tem uma velocidade de até 1100 pontos por minuto, então ela é uma máquina que ela consegue entregar aí um trabalho feito rapidamente. Aqui já tá bom, né? Só pra gente retrocesso sempre feito com costura reta. Aqui, pontinho dominó. E o último é o festonê. Vamos colocar aqui no festonê. Mas o festonê, ele feito com a largura de 6 milímetros, eu acho que ele não fica tão bonito. Eu prefiro ele feito com a largura de 4 milímetros. Eu acho que fica mais gracioso. Mas vamos lá. Retrocesso com costura reta. Aqui. O festonê. Aqui eu fiz ele mais largo, aqui eu fiz ele mais estreito. E aqui com a mesma largura, porém com comprimento de ponto maior. Muito bom. Ela faz casa de botão. Vamos aqui testar. Para fazer a casa eu vou tirar o pé calcador. Vou colocar esse pé calcador aqui, da letrinha B.
É muito simples, ó, eu só abaixo, na posição correta ela já pega. Vamos fazer aqui então o primeiro lado da casa de botão. Vamos ver. Aqui, ó. Vou segurar aqui a linha para não enrolar no começo. Vamos fazer o segundo lado. No segundo lado ela costura para trás. Então vamos lá. Vou fazer uma casa de 1,5 cm. Vamos fazer o terceiro lado. E por último o quarto lado. Aqui, casinha de botão, eu gostei, achei ela bem feitinha, muito bem feitinha. Vamos fazer mais uma, então vamos lá, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Veja só a diferença. Essa casinha aqui, eu fiz com a largura do zigue-zague no tamanho máximo. Essa segunda aqui. Essa aqui eu fiz com um tamanho menor, mas você consegue um efeito mais interessante. De repente você quer deixar a casa mais evidente, você quer que ela seja um detalhe aí da roupa, você faz a casa de botão numa largura de zigue-zague maior, ela fica um ponto mais cheio. E aí você faz o balanceamento da distância dos pontos aqui na lateral, naquela regulagem que eu mostrei no começo do vídeo. Resumindo, é uma máquina muito boa, é uma máquina simples que faz poucas coisas, porém faz bem feito. É uma máquina rápida, é uma máquina que você consegue talvez até fazer uma pequena produção com ela, né, dependendo do tipo de tecido que você tiver para costurar. Eu gostei de usar essa máquina, eu acho ela silenciosa. De repente, se você mora em apartamento e o barulho é um problema para você, é uma opção a você considerar. Eu acho que a Singer fez um produto muito bom. Vocês sabem que eu não gosto de máquina mais nova, minhas máquinas são todas antigas, mas eu acredito que o que é bom a gente tem que elogiar. Então eu acho que a Singer fez um produto bom, é uma máquina que vai ainda ficar no mercado muitos anos, Facilita Pro, 4411, 4423, 4432. Então eu acredito que se você tiver na dúvida, considere a compra dessa máquina, porque ela tem um bom custo-benefício. Eu acho que esse é o principal argumento dessa máquina, ela tem um bom custo-benefício. Ela também é leve, ela não é muito fácil transportar ela para os lugares. Eu acredito que você vai gostar, você vai fazer um uso bastante inteligente e sensato do seu dinheiro.